Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Queridos amigos, estamos mais uma vez aqui no programa Papo Espírita. Esse é o nosso 5º programa durante essa pandemia, cada uma na sua casa. Bem-vinda, Thelma. Bem-vinda, Miriam. Tudo bem com vocês? Tudo bem. E nós trouxemos uma pessoa especial hoje, a Germana Karsten, como convidada do nosso programa, ela que é diretora de atendimento espiritual da Comunhão. Tudo bem, Germana? Tudo bem, como vai, Ana? Bom dia, Miriam. Bom dia, Thelma. Bom dia. Eu que digo que eu estou do lado de pessoas, ao lado de pessoas aqui, estamos ao lado, né? Espiritualmente estamos ao lado, pelo pensamento estamos ao lado, pelo visual estamos ao lado de pessoas especiais também, porque estão aí na pandemia se disponibilizando para fazer um trabalho maravilhoso virtual e que está levando consolação e esperança para todos. Obrigada pelo convite. Germana, a gente trouxe você aqui para falar de um assunto que interessa a todo mundo, que é a mediunidade, né? Durante essa fase de quarentena, como é que as pessoas estão lidando com a mediunidade, com as casas espíritas fechadas, né? Nosso tema interessa não só a quem é médio ostensivo, porque nós sabemos que todos nós temos, de alguma forma, esse contato com o mundo espiritual, né? De algum jeito. Então, a gente quer começar te perguntando, você que coordena centenas de médiuns lá na Comunhão, nos trabalhos de desobsessão, nos trabalhos de tratamento físico e espiritual. Como que a gente pode lidar com a mediunidade sem poder frequentar a casa espírita? Qual tem sido a orientação da Comunhão nesse sentido? Ana, na realidade, levanta a mão quem já viveu pandemia. Exatamente, nós estávamos aqui em 2018, né? Isso. Então, foi assim, inusitado, nos pegou exatamente de surpresa, tanto os líderes da comunhão, quanto os dirigentes e os médios. A casa tem que fechar, decreto do governo, dai a César o que é de César, tivemos que fechar a casa, mesmo que no primeiro momento alguns médios quisessem frequentar, a responsabilidade da ciência nos dizendo que devíamos cuidar da própria saúde. Então, imediatamente a casa fechou, foi uma surpresa geral. Nas 2 primeiras semanas foram muito difíceis, né? E por quê? Porque as pessoas, umas queriam trabalhar, outras, o que eu vou fazer com a minha mediunidade? Como estar fora da casa espírita? E, imediatamente, Miriam, nós, dentro da diretoria de assistência espiritual, nós começamos a criar, entendeu? Uns banners que a gente fez virtual, mandamos via e-mail, WhatsApp, para todo mundo. Começamos pela pergunta 737 do Livro dos Espíritos, em que exatamente Kardec fala dos flagelos, e enviamos também imediatamente um texto da conduta espírita perante fatos tormentosos, acalmar-se e acalmar o outro. E começamos a orientar todos para realizar o Evangelho no momento e no horário, no dia e horário do seu grupo mediúnico, uma leitura, e ali está conectado primeiro com uma visualização do seu grupo mediúnico, esclarecendo a todos que o templo de Jesus não é um templo físico, ele é um templo invisível, porque ele está na alma de cada um. Então, começamos a fazer teleconferências, fomos orientando os dirigentes e os médiuns e dizendo a eles que a comunhão somos todos nós somos comunhão agora, nesse bate-papo. A comunhão está presente onde os seus médios estão em sintonia. E fomos orientando, especialmente os médios portadores de mediunidade ostensiva, que a mente e a sintonia com o mais alto, na realidade, os manteria em conexão com o quê? Com a atividade de vínculo com os mentores espirituais. Então, depois das 2 primeiras semanas,
as coisas começaram a acalmar, os grupos foram realizando seus encontros, e para os portadores de mediunidade mais ostensiva, orientamos evangelho todos os dias antes de dormir. Porque aconteceu uma coisa incrível, Miriam, Thelma e Ana, nas teleconferências, sem combinar nada, apenas por inspiração enquanto fazia o evangelho, todos os médicos foram inspirados de que eram para eles orarem antes de dormir, a leitura do evangelho, que todos nós estaríamos a serviço enquanto dormíamos. Nos hospitais, nas casas, nas preces no lares para acalmar as pessoas durante o confinamento. Então, sem combinar nada, isso não foi uma orientação da DAI. Como está sendo, falando com os dirigentes da teleconferência, como está sendo a experiência com seus médicos? Germando, a gente tem feito o evangelho, a inspiração que vem é para que nós estamos assim, tendo sonhos e estamos trabalhando. Então, chegamos à conclusão que somos médiuns da vida e estamos trabalhando enquanto dormimos. Hoje, posso dizer para você que todas as teleconferências têm algum médium que está passando mal, tem algum médico que está lidando de uma forma dolorosa, não. Todos estão em prece, ouvindo, como você acabou de dizer no bate-papo anterior à nossa entrevista, ouvindo os vídeos de Divaldo, de Haroldo Dutra, do Rossandro, mantendo a mente em equilíbrio com a vinculação aos mentores espirituais. Nossa, isso é fantástico. Eu ia te perguntar, a gente tinha até preparado aqui uma pergunta, imaginando que haveria muito desequilíbrio, né? Que os médiuns poderiam estar se sentindo, de alguma forma, perturbados, em desequilíbrio, mas você está me dizendo exatamente o contrário, né? Que, através de todo esse trabalho, você conseguiu unir médiuns e espiritualidade em torno de um bem maior, quer dizer, continuamos trabalhando, não é isso? É claro, sabe, Ana, que a nossa humanidade teve que lidar com o quê? O que fizemos, o que realizamos todos esses anos dentro dos grupos mediúnicos. O que é um grupo mediúnico? Ele é um intercâmbio com o mundo invisível, a comunicabilidade dos espíritos. Mas nós estamos ali só porque os espíritos precisam ou necessitam de nós, ou que nós necessitamos deles para o quê? Para o aprendizado da presença divina de Jesus em nosso coração com a sua mensagem. Então, o que é a pandemia? É o testemunho da qualidade do que aprendemos. Se entramos em desespero, temos que olhar o que emerge de nós, o que? O medo da morte, o medo dos entes queridos também, serem contaminados e desencarnarem. Então, o que nós fizemos? Rapidamente, nós fizemos um capítulo, mandamos um banner da Gênese, né? Explicando sobre são chegados os tempos, em que ele explica sobre essa movimentação intensa de espíritos que vão em grandes flagelos. A Revista Espírita, ela tem de novembro de 1865, ela tem um tema que é muito bonito, que explica sobre o Kardec explicando sobre a cólera. Então, ali, esses textos de Leon Denis, no livro dele, em que ele explica também o porquê da vida, né? A dor, o destino e... Qual é o nome do livro aqui? O problema do ser, destino e da dor. Então, são todos esses textos que os médiuns foram lendo e eles foram lidando com a imortalidade. O que é lidar com a morte? O medo da morte agora. Realmente nós acabamos no túmulo. Então, o espírita o médium, ele foi chamado, nesse momento, a esse testemunho. O que emerge de mim nessa pandemia? O medo da morte? O nervosismo, a ansiedade? Como lidar com isso? Então, foram momentos difíceis, não só para os médios, eu acho que para todos os espíritas e todas as pessoas da sociedade. Foram momentos difíceis. Então, o que nós orientamos os médios? Evitem estar
assistindo o dia inteiro aquelas notícias, para lidar com a política, com o OMS, com o Globo News, aquela quantidade de gente morrendo. Evitem assistir o dia todo, dai a César o que é de César, fiquem informados 1 hora no dia, mas não fiquem acompanhando para não ter que fazer uma ponte, uma vinculação com isso, e aí exigir de você uma sintonia muito maior para você permanecer em equilíbrio. Isso é importante. Miriam e Thelma, como é que vocês estão lidando particularmente com essa questão da mediunidade? A Thelma é médium psicofônica, né? Miriam é esclarecedora no grupo espírita. Como que vocês chegaram nesse trabalho? Como é que vocês estão lidando na pandemia, em casa? Bom, como sempre. Vou tagarelar primeiro. Nós tivemos um outro bate-papo que eu falei da questão da dificuldade de lidar com medo, e Germana foi brilhante colocando. Realmente, passamos, né? Passei por essa fase. E o interessante é que a gente internalizar os conhecimentos espíritas que a gente obtém da casa, dos nossos trabalhos mediúnicos, com o tempo, eu falando por mim, é como se o 100% da minha humanidade material estivesse dando vazão agora à questão eterna, que é a questão espiritual, né? Trazendo um pouquinho mais de tranquilidade, trazendo discernimento, serenidade. E o que Germana falou é tão importante, é manter a conexão com a espiritualidade. E enquanto Germana falava, eu pensava aqui comigo, nós temos essa informação, né? E, ao mesmo tempo, fiquei pensando tantos outros que também nos ouvem, que não são da doutrina espírita, e estão lidando não só com a questão das suas emoções, né, que surgem nesse momento, mas também porque também nos conectamos em rede uns com os outros e também com a espiritualidade, recebendo, conforme nossa faixa vibratória, a vibração daqueles que estão conosco. E talvez esse nosso papo seja confortador, no sentido de que também não precisa você ser espírita para poder encontrar os caminhos da serenidade, né? Então, nesse momento do nosso papo, eu digo isso, sabe? Que nós estamos falando da nossa casa, da comunhão, como espíritas, mas o conteúdo também serve para qualquer crença ou até para quem não tem. É verdade, é verdade. Inclusive, eu queria até colocar que eu sou médium, né? Sou médium psicofônica, tem outros tipos de mediunidade. E durante eu já estava fazendo um tratamento na casa, né, num grupo mediúnico, né, de desobsessão, Irmão X, às quinta-feiras, às 18 horas, e tomando passe por mim e meu marido, e alguns outros familiares, né, e de repente, né, parou tudo, não pode ir, tudo. E aí, a casa lançou um trabalho muito bonito, né, Germana, que é o passe virtual, né, Germana? Então, o que eu fiz? Toda quinta-feira, às 18 horas, eu paro, né, eu chamo meu marido, aí a gente para ouvir o passe virtual, tomar um passe, né? E a gente se reporta como se estivesse dentro do grupo mediúnico. Então, assim, a gente sintoniza com todo aquele trabalho, sente a presença dos médios, nos impondo as mãos e tudo. É todo aquele trabalho muito bonito, porque é um trabalho de fé e caridade da espiritualidade. Que eles vão até a tua casa e vão envolver a você, seus familiares, naquele momento. O passe virtual é 5 minutos e 26 segundos, um tempinho assim. Mas aí tem o Pai Nosso, tem a emanação que você recebe e você se equilibra, né? E você trabalha isso tudo.
E muitas vezes a gente tem, sentindo a presença de algum irmãozinho que venha nos perturbar, porque o médico psicofônico ele tem muita sensibilidade, né, em relação a isso. Então, pegar, ler alguma mensagem, em voz alta, inclusive, porque assim, se ele tem sintonia com a gente, é um bom espírito, ele vai ouvir a mensagem e vai ficar feliz. Se ele não tiver, ele vai embora, né? Porque é lei de atração, né? Ele não está Germana? interessado na mensagem. Não vai estar, não vai ficar. Então, assim, se põe uma música, se você não dá conta de ler, porque está mais perturbado, está com aqueles pensamentos assim tumultuados, põe uma música, lê uma mensagem, Põe um áudio mentaliza um áudio de oração, põe o Divaldo. Olha, se quiser espantar, põe o Divaldo falando, Haroldo Dutra. Então, assim, uma série de situações que a turminha que não gosta vai correr, não vai ficar. Vai ficar a turma boa, né, Germana? Olha, gente, porque, o Thelma, isso que você falou é uma coisa muito interessante. Como é que é claro que a gente não pode evitar de viver nessas vibrações adversas. Estamos, então, numa época em que os nossos governantes, a par dos cientistas, muitos médicos estão aí na trincheira, verdadeiros heróis da hora, né? E que eles também estão tendo que confrontar com esse medo, né, Miriam? Esse medo da morte, vou pegar a doença, tenho filho, vou, não vou. Então, os terapeutas estão dizendo que os médicos estão ali tendo que lidar com a coragem. Por que eu fiz medicina? Eu fiz medicina, mas não para esse tipo de pandemia. Então, está sendo assim uma confrontação deles com eles mesmos e todos esses políticos, governantes. A gente está vendo aí como está o conflito, porque é uma geração que não tem experiência com a pandemia. E foi um movimento no mundo todo. Mas o que eu chamo a atenção, Thelma, com relação a essa parte da mediunidade, é exatamente a sintonia. A nossa querida Sueli, ela fez uma live agora na Comunhão, semana passada, e ela iniciou falando do poder da mente. O que ela quis dizer isso? Ela quis dizer o seguinte: médiuns, vocês percebem o mundo espiritual, vocês são interdimensionais. Obviamente que se lá está em segurança, né? Se a insegurança está aqui, está do outro lado também. Então, vamos perceber dos dois lados as vibrações adversas. O que temos que fazer? Vamos perceber, nascemos médiuns, portadores de mediunidade ostensiva. Podemos evitar de perceber? Não, é uma habilidade que nós temos. A nível inclusive física. Não tem como, é física. Não tem. Podemos evitar de perceber? Não, vamos perceber. Agora, entre a percepção e a atuação deles em nós, existe a conexão. Aqui tem a percepção e tem a atuação deles em nós. No meio tem a conexão. O que a gente tem que fazer? Nós temos que evitar a conexão. Então, o que nós fazemos? O que a Thelma falou. Vamos estar diariamente ouvindo programas que nos conectem com a espiritualidade, a leitura do Evangelho antes de dormir. Para os médicos portadores de mediunidade extensiva, eu recomendo todo santo dia. Eu sou médium ostensiva, na hora de dormir, todos os dias estou ali em voz alta, com as minhas orações no meu quarto, porque realmente, pela própria vontade de querer ajudar, a gente pode, de fato, nos pegar fazendo a conexão. Então, o que nós temos que fazer? Oramos ao nosso mentor para que ele possa nos levar para estar em serviço enquanto dormimos sob a égide dos mentores espirituais. Isso tem me acalmado demais durante o dia. Então, eu sinto que essa conexão eu não faço durante o dia e, na hora de dormir, eu sinto que eu estou a serviço e acordo bem melhor. Então, estar sempre vinculado. Percebe. Isso não tem como mudar. Atuar,
depende da conexão. Então, a conexão, o poder está onde? Na mente. Conecte com coisas, vibrações que vão fazer com que, estou sentindo um mentor, estou sentindo uma palestra na minha cabeça. A verdade é essa, quando você está conectado com a espiritualidade, você está ali cozinhando. Você está ali cozinhando, você está ali limpando uma casa e aí vem uma palestra imensa. E você, por quê? Você está em conexão com o mais alto. Então, é tentar estar sempre com o pensamento elevado, evitar embates, que está sendo muito difícil, porque está todo mundo na quarentena, tendo que lidar com as relações familiares. Antes nós tínhamos distrações. Íamos para o trabalho, íamos para a academia, íamos conversar com amigos. E agora? Frente a frente na relação com os nossos entes queridos, aí o que está efervescendo? As nossas diferenças. Mas o que devemos fazer com isso? Aproveitar esse momento para olhar nos olhos dos nossos familiares e olhar para eles e falar: agora estou aqui confinado com você, o que você tem para me ensinar e o que eu tenho para aprender com você. Então, é um momento muito rico para o médium, é um momento muito rico para o espírita, é um momento muito rico para todos, Miriam, como você falou. É um momento rico de as distrações acabar, uma força viva, divina para a Terra. Para quê? Como diz lá a Revista Espírita sobre os flagelos, e também na pergunta 737 do Livro dos Espíritos. Para que existem os flagelos? Para que haja progresso. Então, o que a espiritualidade quer? O que Jesus, governador da Terra, quer? Que o homem chegue nesse confronto consigo mesmo, com o passado e o presente, a mensagem que ele trouxe para nos fazer a ir para um estágio maior. O que nós podemos fazer para estar nesse estágio, para que o progresso que é esperado chegue? Qual é a minha parcela? O que eu estou confrontando? Medo da morte? Antipatia por um parente meu? Não dou conta de estar com esse meu marido, a minha esposa, o meu filho, não consigo ser mãe nem pai? O que o Espiritismo te ensinou até hoje com a mensagem dele? O que a meditação, o que seu autoconhecimento, seu terapeuta te ensinou para você estar no controle das suas emoções e estar pronto para esse progresso que é esperado de nós? É total autorresponsabilização, né, Germana? Isso. Você não tem mais nada de fora que vai resolver a sua vida ali dentro. Então, é aquilo, os recursos interiores que você desenvolveu é o que você está sendo chamado a exercitar agora, né? E aí eu quero te fazer uma outra pergunta. E aquelas pessoas que estavam em tratamento físico-espiritual, né? Lá, mais particularmente na comunhão, né? Mas pessoas que estão em qualquer casa espírita, a comunhão, Sala André Luiz, Sala Chico Xavier, aquelas pessoas que, ou então na passe nível 2, que a gente chama, né? Essas pessoas que muitas vezes não são espíritas, mas chegam numa casa espírita através do atendimento fraterno, com uma queixa, uma doença física, uma doença emocional, um problema, uma questão em sua vida. Aí elas fazem o atendimento fraterno, que a gente tem online agora, né, Germana? Temos o passe virtual, temos o atendimento fraterno online. Os interessados vão lá na página da comunhão, que essas informações todas, esses serviços estão disponíveis. Mas aquelas pessoas que tiveram que interromper, qual é a recomendação para elas? Olha, mesmo não sendo médiums, que eu quero dizer. Interessante, Ana, que na série Conferência nós descobrimos coisas incríveis, né? É impressionante quando você quer servir. Os dirigentes enviavam mensagem: Germana, o que eu vou fazer com o assistido? Gente, sabe o que eles me revelaram? Eles entraram na ficha dos assistidos, ligaram para os assistidos, abriram o WhatsApp para os assistidos. E ali, naquele dia do tratamento, eles ficam mandando orações, preces, leitura do Evangelho. Eles fazem o Evangelho e depois alguém faz a prece final. E eu acredito que o que mais está ajudando é exatamente programas como esses.
Os que estavam fazendo os assistidos da comunhão estão acessando as aulas da diretoria de estudo doutrinário, este programa. Olha, teve um dirigente que falou uma coisa mais engraçada, engraçado, interessante e inteligente. Ele falou assim, Germana, nós estamos tendo que reaprender, porque nós temos que nos atualizar. O que nós temos agora? Como lidar com o que temos? O que nós temos? A tecnologia. Então, a forma do assistido, todo assistido tem um celular. Mesmo que seja um vovozinho de 80 anos, meu filho, me empresta aqui seu celular para eu entrar lá no Papo Espírita, para entrar lá na aula da DED, no passe virtual. Ana, eu acho que a maior contribuição que está sendo feita é essa superação. Não temos o templo físico. O que nós fizemos? Nós construímos uma comunhão virtual. Eu não estou conseguindo acompanhar a quantidade de lives, a quantidade de programas que a O assistido que não está se beneficiando com isso é porque ele realmente, na pandemia, o que emergiu nele foi um medo a ponto de paralisá-lo. Então, a esse assistido, se ele realmente conseguir assistir esse programa, eu falo ao seu coração. A comunhão, hoje, agora, é esse tempo virtual. Nós estamos juntos agora. Os mentores que nos inspiram nesse momento no Papo Espírita está aí, olhando você. Entre conexão. Ouve o que nós estamos dizendo. É um momento de você se superar na resistência e na fé. A comunhão não é, e o espiritismo não é um templo físico. Sim, aqui no seu coração. Onde está Jesus em você? E alegre-se, porque Jesus está no comando. Que lindo! Agora, eu queria fazer uma outra pergunta. Não sei se Miriam, Thelma querem falar alguma coisa? Não precisa, Germana está falando tudo. Eu queria fazer... Você não vai achar que eu tomei conta. Fale alguma coisa. Não, mas é isso mesmo. Mas a gente tem que oportunizar. É isso que a gente, né? De tocar o coração através de pessoas como você, Germana. Porque, na verdade, Germana, o Papo Espírita, nós estamos conversando, mas isso também é uma terapia entre nós. Ouvir o que a outra fala, refletir. Nossa, então, ouvi-la, Germana, está sendo uma terapia também para nós. Vou sair daqui bem melhor, viu? Isso aqui não tem da Thelma. O médium de portador da mediunidade ostensiva, nós duas aqui estamos saindo melhores do que entramos, né? É mesmo, nada como exercitar, né? Se colocar como instrumento, né, Germana? Mais comunhão virtual, mais programas online. O assistido que estiver de prontidão, ele vai estar ligado na página da comunhão assistindo. Gente, lives, nossa, eu não estou conseguindo acompanhar. Maravilhosa. É verdade. E tem, inclusive, o atendimento fraterno, né? Não vamos esquecer o atendimento fraterno, hein? Está tendo. Muito importante. Isso. Agora, as pessoas que trabalham em salas mediúnicas, né? Em reuniões mediúnicas, lá a gente sabe que o local certo para a gente trabalhar com a mediunidade é dentro de uma casa espírita com toda a proteção que se dispõe. Mas para aquelas pessoas, ainda que tenham digamos, esse entendimento da mediunidade, mas não tem esse conhecimento mais aprofundado da doutrina, das implicações de um atendimento mediúnico dentro da sua casa. Eu queria que você falasse para essas pessoas. Eu posso evocar espíritos? Eu posso chamar chamar alguém da minha família? Como que funciona isso? Explica, por favor. Na realidade, sabe, Ana, aquele que vem estudar o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e todas essas obras complementares maravilhosas,
eles vão encontrar. Não recomendamos reuniões mediúnicas em casa. Aí, nós estamos na pandemia. É inadministrável. Obviamente que nós vamos receber notícias de que, olha, psicofonei, o meu marido doutrinou, e nós estamos sempre orientando para que não faça isso. Por quê? Porque essa conexão é o que eu falei. Se você fecha a conexão, você consegue fazer um evangelho, uma prece, e está livre de ter que ser atuado, né? E também livre de estar atraindo. Porque a gente sempre pensa a gente sempre olha para o comunicante como obsessor, aquele que me persegue. Às vezes, sim, boa parte de nós estamos sob a influência de uma obsessão. Mas muito também é nós que estamos atraindo com o quê? Com o que existe em nós, com as nossas feridas. Então, mas eu estou sendo atuada, Germana, então tá, como está a sua conduta, como estão as suas relações na pandemia, você tem aberto sintonia com as frequências inferiores? Aí a pessoa chega e fala assim, então tá, então vamos fazer um treinamento, vamos fazer evangelho, fique calma, não se envolva em nada que possa te tirar de uma vibração superior. Aí a gente entra em contato, como é que você está? Nossa, estou outra. Não precisei psicofonar, ninguém precisou vir doutrinar. Então, tem médium que acha que só dando a psicofonia que ele vai estar se libertando disso. A pandemia veio exigir de nós, Ana, um outro aprendizado. O que é ser médium sem o centro espírita? O que é ser médium sem o grupo mediúnico físico? Para isso, todos nós estamos sem respostas. Nós estamos em pleno aprendizado. Ai, céus, como é ser médium, psicofônica, vidente, audiente, sem o grupo mediúnico? O grupo mediúnico está na mente. Então, o que eu tenho orientado os médios? Como a Thelma falou muito bem, mentalize o seu grupo mediúnico, sentir uma presença, encaminhe para lá, faça uma ponte pelo poder do seu pensamento e se vincule ao seu grupo mediúnico. Para outros que têm mais facilidade, são verdadeiros meditantes, né? Eles seguem Joana de Anjos e meditam todos os dias. Então, já mentaliza, mas eu tenho um oásis da natureza, uma cachoeira. Então, se veja nessa cachoeira, porque a Joana de Anjos, no livro Momentos de Saúde, ela tem verdadeiras visualizações através de palavras, para você se ver em lugares assim. Então, você mentaliza um oásis da natureza e envia aquela sensação para lá. Ao invés, porque aí você me pergunta, Ana, Thelma, Emília, o que é fazer uma conexão? Vamos ver aí, Thelma me ajuda. Como é que é o processo interior de conexão? O processo interior de uma psicofônica, eu posso falar que há 40 anos eu estou nessa lida da psicofonia. Você percebe o espírito, aí você começa. É um homem, ele está vestindo azul, ele está vestindo preto. Mas ele está muito triste. Aí você começa a se conectar com a tristeza dele. Ele está chorando. Conectou. Então, quem quer cortar essa percepção? Não deixe que essa percepção faça morada e se desdobre em você, você descrevendo o que está sentindo dentro de você. Então, é uma percepção de descrição. Aí você, como é a concentração no grupo mediúnico? É você se concentrar, eu sinto isso, sinto aquilo, e você vai deixando se apossar. Mas o que é você cortar essa conexão? É você não prestar atenção nesses detalhes. Abstração. Abstraia. E mentalize um grupo mediúnico em um lugar bonito, para aquela sensação, veja, construa uma ponte e essa sensação indo para lá. E não conecte, fazendo com que ela se descreva dentro de você. É o que a gente faz no grupo mediúnico. Então, hoje, Germana, o grupo mediúnico é o quê? Enquanto nós dormimos.
Sim, Miriam. Germana, eu queria só conversar, colocar que não sou médium ostensiva, sou intuitiva. E o interessante, como intuitiva, não tenho essa percepção, como você falou, mas a gente também percebe quando a gente está recebendo influência. É no pensamento, é no sentimento. A gente tem que estar muito atenta àquilo que eu sinto. Porque, às vezes, você acordou, viu alguma coisinha, ou está vivenciando um problema, e aquele problema fica o dia todo na sua cabeça. É como se fosse um conta-gota. E aquela sua emoção negativa aumenta. Então, o que eu costumo fazer? Quando eu estou me sentindo meio esquisita, estou com umas ideias que não tem muito a ver, eu pergunto, eu tenho motivo para isso? Porque, às vezes, vem uma irritação, uma tristeza, um desconforto, e aí eu olho assim, eu não tenho nada que justifique. Quando eu caio nessa, não tem nada que justifique, eu penso, vou rezar. Aí eu rezo e oro, né, mentalizo o grupo. Então, às vezes, há uma sutileza que nos chega, que a gente tem que estar muito atento naquilo que a doutrina nos ensina. Conhece-te a ti mesmo. Porque se você sabe que você é uma pessoa irritada, irritável, e daqui a pouco uma coisa pequena, virou um monstro, uma coisa enorme, presta atenção. Porque a gente tem que dar o nível do aborrecimento, da irritação naquele que ele tem. Quando ele extrapola, nós estamos nos associando, muitas vezes até sem perceber. Sim. Olha, interessante isso que a Miriam falou, Ana e Thelma, porque ela falou sobre uma coisa interessante. Que percepção sutil dela. Esse pensamento e essa emoção é minha ou é adotada? E essa percepção disse tudo. Se não é meu, então é de alguém. Então não se conecte. Nem pense, nem deixe ela se desdobrar no seu pensamento. Abstraia. Vai assistir um programa positivo, vai ouvir uma música. Não deixa que ele faça morada. Isso é importante. Então, respondendo a sua pergunta que eu não concluí, não recomendamos de forma nenhuma a fazer qualquer intercâmbio mediúnico em casa. Todos os inconvenientes já conhecidos podem ocorrer, dependendo da vibração da família, não vai ser só aquele assédio. Outras coisas acontecerão também, porque a diversidade de vibração do momento vai propiciar outras loucuras emocionais, irritação, nervosismo. E, gente, 50% aumentou o número de violência doméstica. Então, nós não estamos conseguindo lidar nem com as nossas relações familiares, interpessoais. Imagina a gente querer, durante a pandemia, dar conta das relações com o invisível. Então, a recomendação é permaneça em prece, assistindo os programas online da comunhão, começa às 8 da manhã e vai até à tarde, ouvindo até à noite. Não se conecte com a irritação daquele que vive com você no mesmo lar. Mantenha-se, olha o que disse, porque é conduta espírita. Deixa eu fazer aqui o meu comercial. Importante. Acalmar os outros. Capítulo 39, perante os fatos momentosos. Então, se você, na sua casa, é aquele que está calmo, aquele que está naquela qualidade do conhecimento que você aprendeu até hoje, então, com certeza, você vai acalmar todos. Então, não estamos dando conta de nossas relações familiares, vamos dar conta da relação com o invisível. Gente, é judiar de si mesmo, né, não? Então, Germana, aquelas pessoas que estavam, por exemplo, planejando procurar uma casa espírita, por exemplo, tem crianças que estão vendo espíritos, tem pessoas que ainda não frequentavam uma casa espírita, mas que estavam pensando na possibilidade, sofrendo com algumas questões, sofrendo com doenças físicas também.
essas pessoas, elas não vão ter, nesse momento, essa possibilidade, porém, a gente falou aqui uma série de recursos que elas podem já ir iniciando, né? Começando pelo atendimento fraterno online, ali ela vai ter a orientação, talvez, do passe online, das palestras, da água fluidificada, né? Do evangelho no lar, que é a terapêutica espírita, né? Como assim a gente fala. E o próprio tratamento físico, eu não sei bem como é que ele está sendo orientado, mas você está me dizendo que os assistidos estão recebendo pelo WhatsApp mensagens, está havendo um atendimento. A distância, porém, está, né? Então, eu queria que isso ficasse bem claro para quem nos assiste, que a Casa Espírita ela está funcionando praticamente, totalmente, né, Germana? Você só não está fisicamente lá. E tem muita gente que gosta de estar no ambiente da Casa Espírita, porque as energias são muito boas lá, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que quando eu vou lá numa Casa Espírita, na comunhão, eu me sinto bem, me sinto protegida, me sinto conectada, e na minha casa muitas vezes não? Como é que a gente ajuda essas pessoas? Miriam, a gente tinha combinado não fazer pergunta difícil. A Ana não conseguiu ter pergunta difícil. Eu sou a jornalista aqui. Eu não tenho pergunta fácil para mim. Eu faço a pergunta. Se eu não conseguir responder, eu vou pedir ajuda às universitárias Thelma e Miriam. Ô, Ana, você tocou aqui na saudade. Ai, Miriam, ai, Thelma. Realmente na saudade. Na teleconferência não tem como a gente não apresentar a nossa humanidade e acolher a nossa humanidade. Os médiuns estão morrendo de saudade. Os assistidos que tomam passe estão, olha quando que vai ser, não estou aguentando de saudade. Cadê aquela caminha do tratamento integral de cura? Onde estão as palestras são boas, mas eu gosto de tocar, eu gosto de ver. Eu gosto de ver o médium lá fazendo passe. Exato. Está tudo muito bom, estou assistindo todas as palestras online, mas eu quero voltar. E aí, nessa hora, amiga, eu faço uma empatia e falo, eu também. A saudade, porque nós estamos encarnados, né, Ana? E nós temos aqui essa sinergia, né? Somos sinestésicos, nós queremos olhar, queremos pegar e queremos estar naquele oásis que Jesus montou na Terra, que é a comunhão. A gente quer estar, oi, como é que vai? Quer abraçar um amigo, quer falar com um palestrante tete a tete. As relações humanas é isso, é esse calor que existe. Então, para esse assistido, eu digo o seguinte: fique com essa comunhão virtual, faça da sua casa. Teve um tempo, eu não sei se vocês receberam, uma charge de uma piada muito bem-humorada, em que o diabo, né, está com a terra assim, toda dominada e fala para Deus: eu venci. Eu fechei todos os seus templos religiosos. Aí Deus, super tranquilo, com o cotovelo assim em cima do mundo, e eu abri um templo em cada casa. Muito bom! Lindo! Muito isso bom! Mesmo, muito Mas quando eu recebi essa tarde, Deus assim super tranquilo, e eu abri um templo em cada casa. Então, que mensagem foi essa? Que esse roteirista fez esse chargista. O quê? Ele quis trazer que a universalidade, né? A universalidade da inspiração dos grandes baluartes da humanidade, que são exatamente os espíritos mentores, que são os instrutores da humanidade, eles estão inspirando todos, o cinema, os roteiristas, onde existe o teatro, a televisão, os jornalistas, para estarem sempre dizendo o quê? O mesmo. Faça da sua casa a comunhão. Não na atividade mediúnica que você não precisa, mas no vínculo com o divino, através
de uma palestra, através de tudo que nós já citamos aqui. Então, faça da sua casa esse templo divino. E sabe, Ana, eu fico pensando assim, quais são as lições para esse progresso que virá, que Jesus quer que a gente aprenda parando o planeta? Porque ele não parou o Brasil, ele parou o planeta, né? Então, eu fico assim, Jesus, você como governador da Terra, o que você espera de nós? É tipo assim, um Enem, tipo assim, vou tirar o templo para ver se você passa pelo testemunho de você com você mesmo se sustentar na fé que eu passei 2000 anos com o Evangelho, mandei o Livro dos Espíritos, todas essas obras, enviei. Você construiu dentro de você o templo da tua fé. Eu estou dentro do seu coração, porque tirou da gente o quê? Esse oásis maravilhoso. Então, eu fico pensando, gente, será que esse o testemunho é um deles? Da gente, como é que nós sozinhos nos sustentamos em nossa fé? É muito bom ir na comunhão, é excelente, estou morrendo de saudade. Mas e aí? A gente tem que olhar, ter um olhar ampliado por todos. Porque todos os templos espíritas, não só, todos os templos religiosos fecharam. Olha a lição do homem de fé, o homem que segue as coisas de Deus. Qual é a grande lição? Esses anos todos de exercício e prática religiosa serviram para mim para quê? Onde eu estou agora? Sem aquela hóstia, sem aquele louvor, sem aquela palestra e aquele passe, sem o grupo mediúnico. Onde é que eu estou? Onde a minha fé construiu em mim algo que me faz caminhar sozinho para a minha própria evolução, sem precisar da fé objetal, da fé física de um templo. Onde está isso em mim? Eu queria fazer assim, nós estamos mais ou menos que no limite do nosso tempo, mas eu ainda me lembrei, Germana, daquelas pessoas que, por exemplo, estão com ideação suicida, né? E essas pessoas, elas necessitam muito, e a presença, né? O acolhimento do atendente fraterno ou do tratamento na casa espírita, a gente sabe que faz muita diferença. Como que pode ser ajudado? Como essas pessoas podem ser ajudadas? O atendente fraterno, imediatamente, eu vi que a diretoria dos atendentes fraternos, de orientação ADAL, eles imediatamente criaram todo um processo pelo Zoom. Nós temos atendimento fraterno. Se você pensa em suicídio, se você realmente depende desse tempo físico, não se condene, não se culpe. Ligue para os nossos atendentes fraternos, eles farão uma prece com você e confie que você está sendo assistido. Porque, Ana, tem uma coisa que eu não disse antes de encerrar. Nós estamos enviando um banner todo dia com um capítulo do Evangelho, um banner bonitinho que a gente faz. Junto vai uma pictografia, vai uma psicografia dos diversos trabalhos que a gente tem vários blogs, com essas pictografias a gente vai pescando e vai enviando. Então, por que nós fazemos isso? Porque eu quero dizer para esse assistido que estavam num passo de tratamento desobsessivo, que sempre tinha um atendente fraterno para conversar, continue procurando ele. Mas lembre-se, os grupos mediúnicos da nossa casa, nos horários em que eles trabalhavam, eles continuam trabalhando online, pelo Zoom, fazendo um evangelho por quem? Por você, meu querido, para que você permaneça na vida. Você não está sozinho. Há mentores invisíveis e os médiuns em desdobramento durante a noite estão indo na sua casa. Você não está sozinho. Aqueles médiuns daquele grupo mediúnico que te atendia, eles continuam te atendendo. Eles estão sendo retirados do corpo enquanto dorme e estão indo te atender. Não se sinta solitário.
Você acha que a espiritualidade não estava pronta para tudo isso? Se eu quero até citar, viu, Ana? Ó, na Gênesis são chegados os tempos, o problema do ser e da dor, do destino e da dor, no capítulo 27, o Espiritismo e a Cólera, na Revista Espírita, novembro de 1865, e o Livro dos Espíritos, pergunta 737, Os Flagelos. Se vocês lerem esses textos, vocês vão perceber que a espiritualidade nos preparou para a pandemia. Eles estão falando para o dia de hoje. Então, a espiritualidade sabia que isso ia acontecer. E todos os médiuns estão trabalhando para os seus assistidos enquanto eles dormem. Então, se sinta acolhido. Nós estamos com você. Maravilhoso. Miriam e Thelma. Olha, eu só queria colocar... A gente nem tinha combinado com a Germana, mas eu acho que é importante a gente colocar isso, que um amigo meu, que é dirigente de um grupo de atendimento fraterno, ele é dirigente do grupo, né? Então, nessa questão do isolamento, ele resolveu mandar uma mensagem para alguns do grupo e se reunir no mesmo horário do atendimento fraterno, que seria na casa. Se não me engano, acho que é sábado à tarde. E aí começou ele mais 2 pessoas. Aí fizeram a primeira semana e tudo. E depois essas 3, ele mais as 3 pessoas, em desdobramento, tiveram o mesmo, né, sono, né, que a gente chama, né? E os mentores viraram para eles e falaram assim: cadê o restante do grupo? Vocês têm que estar aqui na casa durante os desdobramentos trabalhando para atender. Olha o tanto de gente aqui. Aí tá bom, aí no dia seguinte o dirigente acordou com essa ideia fixa e foi se reunir com todo mundo e com os 3 que estavam, falou assim: gente, a gente precisa entrar em contato com todos o restante do grupo para avisar que a gente precisa se reunir neste horário, nesse momento, no mesmo horário, pelo menos 1 hora de trabalho, assim, para que a gente possa dormir e durante o desdobramento estar atuando na casa, né? Então, assim, aí está todo mundo, sem faltar um diazinho. Olha só que interessante, né? Desdobrados, né? Exato, exatamente. Então, saber que não é Thelma lembrar disso, porque já que a gente está na diretoria de assistência espiritual, vamos contar fenômenos, né? Ana, Miriam, vocês precisam de ver a quantidade de inspirações que estão escrevendo para mim. Germana, eu estava com fulano de tal, num trabalho tal, eu estava no hospital tal. Germana, eu estava na funerária tal. Gente, os médicos ficam me contando esses desdobramentos, Thelma. Então, isso que você está falando, vidente, as videntes chegam e falam assim: Germana, eu nunca vi tanto na minha vida, eu estou lá na minha casa, cozinhando, estou lá, eu estou fascinando. Elas falam assim: eu estou fascinando, e daqui a pouco vem uma visão de fulano de tal da comunhão, está ali naquele asilo, está ajudando aqueles médicos, eles estão se vendo muito nos hospitais e na casa dos assistidos. Então, são tantos desses relatos da Thelma que eu vou dizer: a comunhão está a pleno vapor, Ana. A pleno vapor. Miriam? Não, olha, foi um aprendizado, como sempre. E o de hoje é muito interessante, né? Porque a gente, às vezes, não parava para pensar o quanto nos seria exigido vivenciar, né? De fato, na marra, os aprendizados que a gente tinha adquirido antes, como vocês todos falaram, principalmente a Germana, né? E eu acho que é isso mesmo. A gente vai, na época de Kardec, eram as mesas falantes, não é? Uma coisa fenomenal que despertou a curiosidade dele e nos trouxe a doutrina. Hoje, talvez, com essa pandemia, penso que nós vamos aprender a lidar melhor conosco, com a nossa mediunidade, para que a gente seja ainda melhor contratar o outro, seja ele encarnado ou desencarnado. Então, desfazendo um pouquinho dessa nossa humanidade, né? E nos projetando para que a gente seja, de fato, melhor. É um aprendizado. E, antes de um aprendizado, é uma predisposição de aceitar a mudança. Porque, enquanto eu não aceitar a mudança, eu não consigo construir nada, nem em mim, nem em torno de mim, né? Mas esse papo foi ótimo, meninas, aprendi muito.
E então eu vou encerrar aqui, mas eu quero deixar, Germana, eu gostaria de te pedir no final que você deixe uma mensagem para todos os que nos assistem, sejam médiums ou assistidos ou interessados, né? Sobre como nos sintonizarmos melhor. A gente já falou bastante, mas eu queria que você deixasse meio que uma prece sobre isso para nós, no final do programa, para que a gente saia daqui mais elevadas, mais sintonizadas e prontas para nos conectarmos mais conosco mesmo e fazermos essa nossa transformação nesse momento, né? Papo Espírita, para quem nos acompanha, vai ao ar todas as quintas, às 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Ele fica lá, você pode, a partir das 19 horas, nos assistir, e depois você fique à vontade, compartilhe o nosso programa, toque no sininho, ative os alertas, né, para todas as produções da nossa casa. Nós estamos também na Rádio Comunhão, que você acessa na página da Comunhão na internet. Estamos com vários Spotify, vários podcasts no Spotify também. Não sei se você sabia, Germana. E muita gente está pedindo para a gente colocar mais podcasts lá. Isso vai ficar com a nossa técnica, que, como você disse, nós estamos fazendo a produção tão gigantesca que o pessoal da produtora não está tendo tempo para fazer isso, né? Nosso e-mail é rádio. Parabéns, as três. Simpática, como eu falei, né? Simpática. O nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. A gente pode atender vocês através do e-mail ou nas próprias mensagens. Deixe uma mensagem para a gente lá no nosso programa do YouTube. A gente vai ficar muito contente e com certeza vamos responder. Então, Germana, a palavra é sua. Finaliza esse programa tão rico e agradeço desde já a sua presença. Eu que agradeço as três, adorei, amei. Como esse bate-papo é um bate-papo mesmo, uma roda de conversa, né? Gente, eu hoje de manhã, quando eu acordei, eu me deparei com esse capítulo do livro Pão Nosso, que se chama Conflito. E eu pensei assim, nossa, que interessante, né? Conflito é o que a gente vive no momento. E só um trechinho que ele diz assim, o início e o fim. Acho, então, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu falei, nossa, está definindo as nossas sombras e as nossas luzes interiores. Então, ele fecha dizendo assim, contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que se passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Então, todos os nossos medos, todas as nossas mágoas e inseguranças emergiram na pandemia. E olha o que ele diz. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Então, sejamos nós espíritas, como não espíritas, sejamos nós esses seres humanos, em qualquer religião, os ateus, os que não acreditam em nada, somos seres humanos vivendo esse momento. Que possamos acordar, lidar com as nossas sombras de uma forma assim, bem mais tranquila, bem mais calma, para que aquilo que nós construímos de bem na nossa alma, nesse momento, tome a frente e se manifeste. Se manifeste mantendo o quê? O bem, permanecendo na luz, na calma, na tranquilidade e na fé, especialmente na confiança de que mesmo aqueles que não acreditam em nada, eles sabem que existe uma ordem universal que olha para tudo. Então, eu deixo aqui
a minha recomendação para todos nós, médiuns da comunhão, médiuns de todos os centros espíritas, os espíritas, que se mantenham na prece por todos. Aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam, aqueles que estão na frente dos hospitais, seja cada um de vocês aquela tocha acesa, quando a escuridão parece tomar conta, e nós sabemos que ela passa. E passa rápido para as nossas tochas clarearem muito mais. Muito obrigada, Germana, Thelma, Miriam, obrigada a vocês que nos assistiram. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Felicidade, parabéns pelo programa e continue nesse sucesso. Muito obrigada, Germana. Grande abraço.